tarde a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. É com muito prazer que nós, aqui das Soluções de Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês que estão conectados aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, sou especialista em eventos das Soluções de Domínio da Thomson Reuters. E desde já agradeço a participação de todos que tiraram tempo para nos acompanhar nesse webinar, que vamos falar sobre o Gesta, né? Conheça as novidades em primeira mão e aprenda a utilizá-los para revolucionar seu escritório. Quem vai passar toda essa informação, quem vai apresentar essas novidades, essas atualizações do Gesta em primeira mão para vocês, são os nossos convidados, que são colaboradores da Thomson Reuters também, Leandro Brambila, que é o gerente operacional de produtos, o Felipe Brandão, que é analista de produto, o Afonso Della Vecchia, que é analista de negócio. O Afonso, ele não está com a câmera aberta, ele está aqui para nos auxiliar nas perguntas que vocês forem colocando dentro do quadro de perguntas. Certo? Vocês, qualquer pergunta pode colocar ali, que vai ser que o Afonso vai responder. No final também da nossa apresentação, vou abrir uns 10 minutinhos aí para a gente poder fazer nosso momento de perguntas, certo? Antes de passar para o Leandro fazer a sua apresentação, o Felipe, eu vou compartilhar com vocês um QR Code, tá? Esse QR Code dá a possibilidade para você que está aqui conosco, conectado no evento, de contratar as soluções domínio, se você não é cliente domínio ainda, de contratar as soluções domínio com desconto especial. Então, você pode verificar a sua necessidade, o que você precisa para o seu escritório, se é um módulo adicional ou se é um pacote, né? Está iniciando, seja no Start, no Plus ou no Premium. Você lê, então, esse QR Code, ele é um formulário, você coloca os seus dados ali, depois nós entraremos em contato e verificamos a sua real necessidade e passamos o desconto aí para você, certo? Então, fique à vontade para ler o QR Code, né? Coloque aí a câmera do seu celular e preencha com seus dados que a gente entra em contato. Agora eu vou passar para o Leandro e para o Felipe também fazer as suas apresentações iniciais. Muito obrigada, Leandro e Felipe, sejam bem-vindos. Obrigado, Silvânia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer falar com os nossos parceiros aí, nossos clientes. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma grande novidade que veio no Gesta, que são os nossos novos dashboards. Vamos falar um pouquinho a respeito da evolução destes dashboards e o que vem aí pela frente. O Gesta está passando por uma grande reformulação em relação a toda a sua identidade visual, né? Ou seja, a gente está mudando essa primeira versão do nosso dashboard, mas a gente vai ter uma outra versão também, que é a versão de calendário que vem por aí, uma versão em Kanban, que vai ser a parte final de um trabalho que a gente está fazendo de reformulação de todo o nosso fluxo de tarefas. Então, o Gesta, durante esse ano e início do próximo ano, deve passar por toda uma reformulação. A gente brinca aí quase que um Gesta 2.0. Então, é um prazer falar com vocês. Antes do Felipe começar essa apresentação, eu quero deixar bem claro, acho que é uma coisa que é muito importante aí no mercado, principalmente para aqueles clientes que ainda também não possuem os módulos da domínio, que a gente chama de módulos core, folha, escrita e contábil, que a gente obviamente gostaria que vocês adquirissem, porque vocês vão usufruir muito mais de questões ligadas a todo esse ecossistema, mas deixar bem claro que tudo que a gente estiver fazendo aqui para desenvolver a plataforma também vai ser feito para aqueles clientes que são apenas clientes do Gesta ou do Message, tá? Tanto é verdade que essa principal melhoria ou essa reformulação visual que a gente está fazendo aqui no Gesta, ela serve para os clientes que já utilizam as plataformas integradas e ela serve também para aqueles que não utilizam as plataformas integradas, tá? Então, é um prazer aí falar com vocês. Quero que vocês se atentem a esse dashboard
a duas questões muito importantes. A primeira delas é essa função de agrupador de clientes que a gente desenvolveu. É algo que a gente chama no mercado aí mais tecnicamente de tags, mas não é uma tag simples como você vai encontrar em outras plataformas do mercado. É a possibilidade de você vincular elas às empresas, de você utilizar ela como um parâmetro de busca, e isso dá uma capacidade quase que ilimitada de consulta às tarefas para clientes específicos, para verticais de clientes específicos, para clientes que possuem um contrato específico dentro da própria contabilidade. O Felipe Brandão ele vai mostrar um pouquinho para vocês e fazer alguns cases reais de como isso funciona na prática, para que vocês consigam adaptar tudo isso à realidade e ao modelo de negócio de vocês. Ele vai mostrar ainda também um pouquinho de como você consegue salvar essas buscas criando atalhos rápidos, o que é de uma praticidade muito grande, e ainda a evolução dessa gestão visual que nós estamos fazendo, né? O futuro que vai ser um calendário, um Kanban. Então aproveitem bastante, tirem todas as dúvidas que vocês têm em relação ao que já foi lançado, que está em produção e o que está a vir por aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou deixar agora com o Felipe Brandão, que vai realizar a apresentação das novidades aí. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Antes do Felipe começar, eu tinha dito que o Afonso não estava com a tela aberta, porque ele estava e vai ficar ali para nos auxiliar nas perguntas, mas se o Afonso me quiser se apresentar melhor, né, Afonso? Qual é o seu setor, o que você faça, me fique à vontade antes do Felipe começar aí com a apresentação. Perfeito, eu vou me apresentar rapidinho aqui para não tomar tanto tempo. É um prazer imenso estar junto a vocês novamente em outra sessão de webinar. Vou apoiar o pessoal aqui no chat, conforme forem subindo as perguntas aqui. Vou respondendo na medida do possível e procurando responder a todos os questionamentos que aparecerem ali. Novamente é um prazer e acho que a gente pode começar, Brandão. Obrigada, Afonso. Acho que é isso, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente mais uma vez. Vou estar passando aqui algumas atualizações, né, do novo dashboard do Gesta, as mudanças que ele teve em comparativo com o dashboard antigo, o que ele traz de melhoria, o que ele traz de inovação aí para dentro do escritório de vocês, tá? Então, eu vou começar aqui já fazendo alguns comparativos com o dashboard antigo, né, que a gente tinha ali dentro do Gesta. É importante ali a gente estar salientando as mudanças ali que a gente fez, que não foram nenhuma alteração de funcionalidades, né, do que a gente já tinha no dashboard antigo para o novo. A gente, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro layout lançado, a gente apenas realocou essas informações de uma maneira que ficasse mais limpa a visualização, né, deixasse o layout mais clean ali para todos dentro do escritório. Então, já nesse primeiro momento, vocês estão vendo a minha tela já, né? Consegue confirmar se o Vanessa está certinho? Deixa eu ligar aqui. Sim, está tudo certo. Não, perfeito. Então, já nesse primeiro momento aqui, pessoal, a gente fez uma divisão nesse novo dashboard, tá? Então, vocês vão reparar que o lado esquerdo aqui da tela, ele tem um fundo mais claro e o lado direito um fundo mais cinza, tá? Por que dessa divisão? Todo esse lado esquerdo aqui da tela, nesse fundo claro aqui, com os cards em cinza, a gente colocou as informações que não são afetadas pelos filtros do dashboard, né? Então, são ali o filtro de tarefas vencendo hoje, que obrigatoriamente, né, a gente pega todas as tarefas com data meta vencendo no dia atual. Então, a gente traz aqui um gráfico meio que em porcentagem ali para a gente, né, gradativo, de tudo que vence hoje, que ainda está em aberto, que já está concluído, e qual que é a meta desses dados, tá? A gente traz aqui também as tarefas dos pontos de atenção, que a gente tinha no dashboard antigo, a gente trouxe para o novo aqui, só colocando ele em maior destaque também para vocês, e aqui o padrão que a gente já tinha no formato anterior, que é exatamente trazer os dados de todo o período, né? Então, os dados das tarefas gerando multa, então a gente pega de todo o período que o escritório utiliza o Gesta, os dados das tarefas atrasadas, as tarefas pendentes de aprovação, a gente também agora passa a pegar o dado dela em todos os usos, principalmente para escritórios que usam a parte de
aprovação, né, dentro das tarefas. Quando a gente passava de um mês para o outro, né, então a tarefa foi concluída ali no finzinho de junho e a gente virou para o mês de julho, essas tarefas elas não apareciam nos pontos de atenção antigamente. Então agora essas tarefas também passarão aqui a aparecer dentro do dashboard diretamente, né, dentro dos pontos de atenção, para que vocês consigam ter esse maior controle e não deixar passar nenhuma tarefa ali por falta de aprovação, tá? E aqui, por último, nos pontos de atenção, a falha no envio de e-mails, que ela continua com comportamento padrão, né? Então, toda tarefa que é concluída dentro do Gesta, que a gente envia ali para o cliente, né, informação de conclusão, se ela der alguma falha para algum e-mail, né, se ela não chegar a enviar o documento ou o arquivo, ou a informação de conclusão para algum e-mail dos seus clientes, a gente aponta no dashboard aqui também que esse e-mail sofreu uma falha e vocês conseguem, apenas clicando aqui, ser direcionados para a tela de tarefas, diretamente para essas tarefas que tiveram problemas. Tá? Então, aqui a gente traz, né, a gente centralizou o ponto de atenção já diretamente na tela. Antes, no dashboard antigo, a gente precisava ficar descendo com o scroll do mouse, né, a tela para poder visualizar esses pontos de atenção. Agora a gente já centraliza ele aqui para vocês, deixar uma forma visualmente melhor para vocês estarem identificando essas tarefas. Logo aqui abaixo a gente traz as tarefas também, que é aquela opção de gerar multas que o Gesta possui, né? Então todas as tarefas ali que podem gerar multas a gente trouxe aqui para um card específico dele. Então a gente mantém as mesmas informações que a gente já tinha anteriormente. As tarefas que ainda estão em abertas e o escritório não concluiu, né, que o escritório precisa estar finalizando para enviar para os clientes, que tem um vencimento na data de hoje ou até os próximos 5 dias, ou até mesmo aquelas tarefas que o escritório já concluiu, já enviou os arquivos para os clientes ali do escritório, mas o cliente ainda não baixou esse arquivo, né? Então o Gesta ele vai fazer esse controle de tudo que o seu cliente baixou e o que não foi baixado. Se a tarefa ela tiver com a opção de gerar multa, a gente vai apontar também no dashboard que o cliente ainda não baixou aquele arquivo e a tarefa ela pode vir a gerar multa para vocês, né? Então aqui também é um aviso importante, por isso que a gente destacou ele na lateral esquerda, tá? E dito isso, pessoal, aqui o lado direito, ele é onde a gente vai fazer toda a aplicação dos filtros dentro do Gesta, né? Então a gente já traz aqui por padrão, sempre que vocês acessarem o novo dashboard, o mês atual, né, o mês vigente, para quem é administrador, todos os usuários do escritório, né, todos os funcionários que utilizam o Gesta, e a gente traz aqui um compilado de todas as tarefas que vocês fazem parte. Então, aqui no tarefas do período filtrado, a gente vai trazer um compilado, né, um total de todas as tarefas geradas no escritório para o mês que está sendo buscado. Tá? Então, no caso aqui, o mês atual, eu sei que eu tenho 82 tarefas no escritório, né, tenho 82 tarefas para estar concluindo, e dessas 82, 8 já estão concluídas. Então, só de bater o olho aqui, a gente já consegue ver mais ou menos como está a saúde desse escritório no mês que está sendo filtrado. Tá? Pouco mais aqui embaixo, a gente tem a quantidade de tarefas impedidas também, né? Porque a gente sabe que, às vezes, dessas 66 tarefas aqui que estão, dessas 76 tarefas que ainda estão abertas, pode ser tarefas que estão impedidas nesse meio, né? Então elas não estão de fato abertas porque nenhum funcionário ainda fez alguma ação ou falta alguma ação de fazer, mas porque pode ser que está faltando algum documento, pode ser que está faltando algo que foge do escritório, né? Então a gente usa o status de impedimento e elas aparecem aqui também para vocês poderem estar cientes da quantidade de tarefas que estão nesse cenário. Tá? E o abertas com cobrança de documento, né? Aquele filtro padrão que a gente tinha no ponto de atenção antigo, que é para as tarefas que têm cobrança de documento dentro do Gesta, quando o seu cliente envia todos os documentos que foram solicitados, a gente apresenta no dashboard também essas tarefas, informando que o cliente já enviou tudo que vocês solicitaram e que vocês podem já estar dando prosseguimento, na verdade, nessas tarefas ali dentro do Gesta, tá? E falando aqui um pouquinho mais dos dashboards, né, da reformulação dos dashboards, antes a gente tinha aqueles dashboards, aqueles gráficos de pizza dentro do Gesta, tá? A gente reformulou esses gráficos, então na primeira visão a gente traz eles aqui, cada departamento de forma compilada, com os status das tarefas e como está o andamento dessas tarefas, tá? Então a gente tem aqui já o contábil, o fiscal, aqui com tarefas abertas, tarefas que estão gerando multas, a quantidade de tarefas concluídas,
aqui tarefas abertas com vencimento e também gerando multa já para o escritório, tá? Mas esse aqui é só uma prévia. Aqui na lateral direita a gente tem uma seta que ela expande para vocês os gráficos dentro desse novo dashboard e a gente vai trazer uma visão de velocímetro, né? Como se fosse um arco realmente dentro do Gesta para poder estar mostrando para vocês todos os dados dessas tarefas que vocês têm no período. Então aqui a gente separa por departamento, né, aqueles dados, e uma evolução importante que a gente colocou, que era bastante solicitado no dashboard antigo, é a segregação das tarefas impedidas e das tarefas desconsideradas dentro do dashboard. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem 21 tarefas no prazo, 15 em atraso. Né? Se alguma dessas tarefas tivesse com impedimento, elas apareceriam também aqui embaixo agora, independente do status. Né? Então, se ela está aberta no prazo, mas está com status de impedimento, a gente traria aqui que essas tarefas estão em impedimento, em atraso, com multas. Então, independente do status que ela esteja aqui em cima, a gente vai mostrar se essa tarefa está com status aberta, né, ou está com status impedidas realmente. Assim como as desconsideradas. Aqui no departamento pessoal, eu tenho 3 tarefas que estão demonstrando como concluídas, mas dessas 3 tarefas, uma está com status desconsiderado. Então, eu sei que nesse caso aqui, as tarefas do meu Gesta, ela tem, de fato, aqui uma que foi desconsiderada e clicando nela, eu sou direcionado para essa tarefa. Então, eu posso visualizar depois, posso conferir se essa tarefa ela foi desconsiderada de forma correta, se realmente não houve um imposto ali para o cliente naquele mês e por isso que ela foi desconsiderada. Então, eu posso estar fazendo esse controle também aqui pelos meus departamentos. Tá? E, então, essa parte que eu passei para vocês, pessoal, foi mais as partes de reformulação dos layouts, né, do layout antigo para o layout novo. Então, vocês viram que não teve nenhuma mudança ainda de funcionalidade, tá? Foi mais a parte visual do sistema. E agora eu vou passar para vocês as mudanças e alterações que a gente fez para esse novo dashboard, né? As novas funções, os novos filtros e os novos formatos de busca também para o novo dashboard, tá? Começando aqui, vocês devem ter reparado aqui no filtro aplicado que a gente traz algumas tarjazinhas aqui para vocês de tudo que está sendo filtrado dentro do Gesta, tá? E onde que a gente aplica isso aqui? Se a gente vir aqui no exibir, nessa barra de cima aqui do novo dashboard, nós vamos ter algumas opções de busca e de aplicações para poder fazer com o dashboard atual, tá? Então, a gente tem aqui já em primeiro o período que a gente quer selecionar. Então, eu posso estar selecionando livremente aqui direto no dashboard, direto no calendário, né, os meses passados, ou se tiver tarefas geradas para os próximos meses também, para os próximos meses. E eu possuo também os filtros já selecionados. Então, o filtro de mês atual, filtro de mês anterior, dia de hoje e os próximos 7 dias. Tá? Todos esses filtros aqui, se eu aplico, ele já seleciona no meu calendário diretamente a data que eu estou selecionando. Então, o mês atual aqui de julho, se eu pegar o mês anterior, ele já me manda para junho automaticamente, tá? Então, aqui por cima eu já tenho alguns filtros pré-selecionados, mas eu posso selecionar também direto pelo calendário se eu desejar, tá? No segunda opção é o filtro de funcionários, então, principalmente para gerentes ali, que eles sabem quem faz parte da equipe dele, então ele não precisa estar filtrando todos os funcionários, né, do escritório, vocês podem estar selecionando apenas os funcionários que vocês desejam visualizar aqui dentro do Gesta. Então, vocês podem escolher e depois, aplicando esse filtro, a gente só vai trazer as tarefas desses funcionários, né? A gente não vai trazer as tarefas de todos, tá? Então, aqui eu já vou aplicar para vocês, só para a gente ter. Então, já vai mudar aqui a visão. A quantidade de dados não mudou tanto, porque a gente tinha poucas tarefas para esses outros funcionários, né? Então, baixou de 88 ali para 81, de 84 para 81 tarefas, tá? Mas, se vocês quiserem verificar um funcionário em específico, ou 2 funcionários, 3 funcionários ali que fazem parte de um mesmo departamento, vocês podem estar buscando diretamente esses funcionários e estarem visualizando os dados somente deles, tá? Um dado importante aqui nos filtros do Gesta, né, que eu até saí para mostrar e focar para vocês bem, é os agrupadores de clientes, conforme o Leandro comentou no começo da apresentação. Tá? Os agrupadores de clientes hoje, eles vão funcionar como se fosse um sistema de tag realmente, né? E a gente consegue colocar esses agrupadores de clientes para poder fazer os filtros exatamente tanto no dashboard quanto na tela de tarefas. Então, esses filtros que a gente possui dentro aqui
do filtro do Gesta, né, esses agrupadores de clientes que a gente possui dentro do dashboard, nos permite fazer uma gama de controles, uma gama de dashboards diferentes para a gente poder estar exibindo, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos que eu criei na nossa base. Então a gente pode segmentar esses agrupadores de clientes por região, por regime, por planos dentro do escritório, né? Então se o escritório ele tem ali planos de pagamento de Silver, Gold, Platinum, né, para clientes específicos ali, então quanto maior o plano, mais o cliente paga, ou mais acesso a funções dentro do escritório o cliente vai ter. Então vocês conseguem segregar os clientes por esse tipo de planos, conseguem segregar também pela função desses clientes, né, se eles são um cliente de comércio, advocacia, qual área esse cliente atua diretamente, né, então para qual área vocês estão atuando com esses clientes. E como eu comentei, tanto por regimes também, regimes federais, então Simples Nacional, lucro presumido, ou até mesmo por região, né, para escritórios que atendem mais de uma região, vocês conseguem também fazer essa segregação ali dos agrupadores de clientes por região. E vocês podem fazer todos ao mesmo tempo. Então, vocês podem ter mais de um agrupador para cada cliente. Um cliente ele pode participar aqui do agrupador Platinum e do agrupador Advogados. E aqui pelo dashboard vocês conseguem fazer esse filtro. Então eu quero visualizar somente os clientes que são advogados, que estão no plano aqui Platinum. Eu seleciono os dois agrupadores, eu seleciono a flag aqui de baixo de somente cliente em comum dos agrupadores selecionados, tá? E aplico esse filtro. Assim que eu aplicar, o meu dashboard ele vai ser remodelado e vai trazer os dados somente desses clientes, dos clientes que estão nesses cenários, né? E assim, em primeiro momento vocês vão aplicar esse filtro, mas vocês podem salvar esse filtro também para poder estar utilizando eles meio que de forma automática posteriormente. Então vocês não precisam vir sempre no exibir e ficar aplicando essas ações. Vocês podem aplicar uma vez, vem aqui no salvar filtro, escolhe o nome do filtro que vocês querem. Então, Platinum Advogados. Salvo o filtro, ele automaticamente já vai estar cadastrado aqui na sua lista de filtros salvos. Vocês podem aplicar ele a qualquer momento. Então, se vocês deslogarem do Gesta, forem entrar no dia seguinte e quiserem já dar uma olhada nesse filtro, né, de dar uma olhada nos dados desses clientes em específico, vocês vêm aqui em meus filtros, selecionam esse filtro que já vai estar salvo e vocês conseguem ter esse controle aqui. E essa função ela é bem interessante porque cada funcionário, cada gerente, cada administrador pode fazer os seus próprios filtros, né? Vocês vão poder fazer filtros específicos para vocês para uma melhor gestão e um melhor controle. Então, às vezes, o funcionário ali, ele sabe que ele tem clientes que vão demandar mais deles, ou eles têm clientes ali que geram uma receita maior, que geram um trabalho maior. Vocês podem estar filtrando ali por essas tags, né, pelo agrupador de clientes, e tá deixando esses filtros já salvos dentro do Gesta para poder estar otimizando para vocês tanto a visualização quanto o tempo de busca desses dados. Tá? E o importante aqui também desse filtro, né, principalmente dos agrupadores de clientes, é que além do dashboard em si, ele está reformulado, a gente lançou nesse novo dashboard um módulo de relatório. A gente já tinha no dashboard antigo algo bem raso assim, e lá na parte de baixo do dashboard, que era a visão ali de funcionários, de colaboradores, visão de empresas, que a gente tinha na parte de baixo, que a gente trazia algumas informações, né? A gente atualizou esses dados, repaginou essa tela e a gente transformou ele numa tela separada aqui do dashboard, né? Então, para ele não ficar misturado junto com as informações, nós criamos aqui a visão de relatórios dentro do dashboard, onde vocês clicando vocês terão o acesso dessa tela aqui, que é a mesma tela que a gente tinha no dashboard antigo. Então, colaboradores, empresas e certidões e certificados. Aqui é bem interessante vocês visualizarem que na página de empresas, nós vamos trazer somente as empresas que estão vinculadas à tag advogados, mas à tag de platino. Então, nós trazemos aqui na listagem essas empresas e como estão as tarefas dela, né? Então, a gente consegue ver aqui individualmente já como está a saúde dessas empresas dentro do meu escritório. Então, eu sei que, por exemplo, a empresa Simples Nacional, ela tem 14 tarefas ao todo para esse mês e 10 delas ainda estão abertas e já tem até uma em atraso. Então, eu consigo aqui, por essa tela, estar visualizando tudo o que está acontecendo no meu escritório com esses clientes
e está prevendo, né, está evitando ali que eles venham ter atrasos, que eles venham ter multas, ou que eles venham ter problemas realmente com a quantidade de tarefas, com a demanda que está sendo gerada ali no mês dentro do meu escritório. Tá? Então, a visão de relatórios ela vai trazer mais um tipo de visualização para vocês dentro do escritório para facilitar exatamente esse controle desses dados dos clientes. Tá? Então, aqui eu vou remover só o filtro de... Vou remover o filtro de tags aqui para vocês, só para vocês visualizarem também a visão de funcionários. Então, vou vir aqui, removo os 2 agrupadores que eu coloquei. Ele já volta a me trazer todos os dados ali das empresas, né? E aqui nos relatórios nós trazemos também uma versão nova aqui por funcionários, que a gente não tinha no antigo todos esses dados. Né? Então, aqui agora por funcionário, vocês vão conseguir verificar qual a quantidade de tarefas que eles têm para estar cumprindo naquele mês, e em qual status está cada uma dessas tarefas, né? Qual a quantidade de tarefas tem em cada status, para ser mais exato. Então, aqui, eu sei que o Felipe Brandão ele tem no departamento pessoal 11 tarefas a serem executadas, 3 já estão concluídas, 4 em abertos e 4 em abertos já em atraso. Né? E esses dados aqui, esse relatório principalmente, ele é bem importante para o escritório para estar visualizando se não tem algum colaborador com muito mais tarefas do que outro, e talvez por isso esteja gerando atraso nessas demandas. Vocês conseguem aqui mensurar pelo colaborador, né, pelos colaboradores, como está essa demanda e essa entrega do escritório. Tá? Então, essa visão aqui de colaboradores, né, de funcionários do escritório, ela vem também para estar facilitando e para estar dando uma maior agilidade nesses dados e nesses controles. Tá? A visão de certificados eu vou passar aqui para vocês, mas ela não mudou os dados que ela já tinha no antigo, né? A gente só trouxe ela aqui já no novo formato. Então, as certidões e certificados elas continuarão aparecendo aqui no dashboard quando entrarem no prazo de 30 dias para o vencimento. Né? Então, de hoje para os próximos 30 dias, se tiver alguma certidão, algum certificado, algum alvará que foi cadastrado no Gesta que está vencendo, ele já vai ficar aparecendo aqui junto da data de expiração do cliente e de quem é o funcionário responsável ali dentro do escritório. Ok? E por último, na parte de filtros, mas não menos importante, nós colocamos também a opção de busca por tarefas dentro do Gesta. Então, tanto na barra de busca aqui no pesquisar, eu consigo buscar por uma tarefa em específico dentro do meu Gesta. Então, aqui eu vou buscar, por exemplo, a folha de pagamento aqui do 5º dia útil. E daí ele vai me trazer os dados só da folha de pagamento. Nesse caso aqui não tinha nenhuma, mas se tivesse, já viu que vocês viram que mudaram, né? Foi atualizado. Mas tanto por aqui quanto aqui dentro do exibir, né, a barra de busca ela vai servir mais para uma busca rápida de uma tarefa que vocês querem visualizar. Então, um DAS, uma folha de pagamento, um PIS, COFINS, algo que vocês queiram visualizar de forma rápida ali dentro do dashboard. Mas aqui dentro do exibir, a gente traz a listagem com todas as tarefas, tanto recorrentes quanto ordens de serviço do escritório. Então, por aqui, vocês conseguem também estar filtrando. Então, por exemplo, como eu fiz a busca de folha de pagamento, eu posso vir aqui, selecionar todas as folhas de pagamento que eu tenho para o meu escritório estar realizando. Né? Então, eu vou colocar aqui. E quando eu aplico esse filtro, ele vai me trazer os dados desse compilado, né? De todas essas folhas de pagamento aqui para o meu escritório. Então, eu sei que eu tenho 19 folhas de pagamento para estar entregando, e dessas 19, apenas uma está concluída. Tá? Quando eu expando aqui o dashboard lateral, eu vou visualizar exatamente qual que é o status dessas folhas de pagamento. Né? Então, aqui no departamento pessoal, eu sei que tem já 15 em atraso e 3 só ainda estão no prazo. Então, eu consigo fazer esse controle também por tarefas. E do mesmo jeito que eu utilizei o filtro, o salvamento do filtro para os agrupadores de clientes, eu consigo estar utilizando também para favoritar tarefas, né, para salvar filtros com essas tarefas já na busca. E utilizando o mês atual, né, se a gente vier aqui no filtro, selecionar aqui em cima o mês atual e aplicar, quando eu favoritar esse filtro, sempre que eu aplicar ele, ele vai me trazer o mês atual. Então, se a gente mudar de julho para agosto, quando eu aplicar esse filtro, o filtro vai me trazer as tarefas de folha de pagamento do mês de agosto. Então, quando eu salvo o filtro aqui, independente do mês que eu esteja, de pagamento geral,
Vou salvar o filtro aqui. Então, aplicando ele agora, ele vai ser aplicado para o mês de julho, mas se a gente virar para o mês de agosto, assim que eu aplicar ele, ele vai me trazer os dados também do mês de agosto, né? Todos os filtros de datas aqui de cima, né, já pré-selecionados, eles vão ser fixados sempre com o que você selecionou. Então, se eu selecionar um mês anterior, eu vou pegar aqui nesse caso o mês de junho, mas se eu passar para agosto, eu vou pegar o mês de julho, e assim sucessivamente, tá? Então, vocês conseguem estar salvando esses filtros e vocês não precisarão editar eles posteriormente para a questão da data. A não ser que vocês cadastrem um novo agrupador de clientes, uma nova tarefa, né, para essa função, e daí vocês editam, salvam novamente e pronto, já passam a utilizar o novo filtro salvo. Tá? Essa aqui é mais a visão do administrador do escritório, então todos que têm acesso de administrador vão visualizar o dashboard com essa visão aqui. Tá? Eu vou só remover o filtro aqui de tarefas para a gente poder deixar ele com mais dados. E a visão que a gente tem, tanto para a operação quanto para a gerência, ela é um pouquinho diferente aqui na lateral. Então, quando eu aplico o filtro aqui de gerente dentro do meu dashboard, vocês vão ver que ele traz já o gráfico de velocímetro na lateral direita aqui. Por que desse gráfico? A gente compila, né, principalmente para o gerente ou para o usuário ali, para ele estar visualizando todas as tarefas pertinentes a ele. Então, o gerente, ele vai visualizar aqui todas as tarefas, uma somatória de todas as tarefas dos departamentos que ele faz parte e dos seus funcionários, né? Então, eu sou o gerente aqui, eu tenho o Adão, o Afonso, que estão ali fazendo parte da minha equipe. Todas as tarefas deles eu vou estar visualizando aqui dentro do dashboard. E se eu for um usuário, eu vou visualizar diretamente as minhas tarefas aqui nesse filtro. Então, se eu sou um usuário, eu vou ter um compilado de todas as tarefas que eu possuo para aquele mês, independente de quais departamentos elas estão. Né? Aqui vai ser um compilado sempre de tudo que eu tenho para estar entregando. Importante salientar que, mesmo nessa visão de gerente ou na visão de usuário, o gráfico expandido ele também aparece. Então, se eu sou um gerente ou sou um usuário que faço parte de mais de um departamento e eu quero ver por departamento e não uma visão geral, eu venho aqui, clico na seta lateral e ele vai me expandir igual expande para o administrador os dados de todos os departamentos que eu estou vinculado e que eu possuo tarefas. Tá? Então, aqui ele vai trazer para vocês um compilado desses dados. Então, aqui, essas foram as mudanças principais assim, no dashboard do Gesta, em questão de layout, em questão de novas funções. Tá? Como o Leandro comentou no comecinho da apresentação, nós temos evoluções já preparadas para estar fazendo nesse novo dashboard. Essa é só uma primeira versão que foi lançada agora. A gente tende a trazer novas funcionalidades, novas melhorias para esse novo dashboard. Então, a própria visão de calendário, que é bastante solicitada, ela já está sendo preparada, então deve vir aí nos próximos meses. Uma visão de Kanban para os fluxos de tarefas também deve vir nos próximos meses, tá? E também algumas melhorias internas dentro dessa própria visão do dashboard. Né? A gente deve trazer ali uma visualização por departamento, também dentro dos filtros, algumas atualizações dentro dos filtros do próprio dashboard, né? Algumas melhorias aqui de visualizações, tudo para a gente estar trazendo uma melhor experiência e uma maior praticidade para vocês aí, para os escritórios contábeis estarem conseguindo analisar esses dados. Beleza? Pessoal que tiver perguntas, por favor, pode colocar aí no quadro de perguntas. As perguntas que apareceram aqui para nós, o Afonso respondeu, né? Então, eu acredito que todos que estavam com dúvidas foram tiradas. O Afonso aí respondeu para vocês. Tinha uma da Andréia aqui, mas o Afonso acabou respondendo. Então, Felipe, se você não tem mais uma apresentação, alguma novidade para explanar ainda, a gente encerra o nosso webinar por aqui. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, pode colocar aqui no quadro de perguntas, que eu faço diretamente aqui para o Felipe. E o Afonso também, que está aí nos ajudando, ele pode responder para você. Fica à vontade.
se caso queira fazer alguma pergunta, certo? Perfeito. Eu tenho mais uma atualização para mostrar para eles, tá, Silvana? Eu deixei essa pausa mesmo, mas para caso eles tenham perguntas, tenham dúvidas aqui para eu estar mostrando e respondendo para eles. Mas eu gostaria, principalmente, como hoje a gente está ali com os clientes que é do Gesta, né? O cliente que já usa o Gesta já faz um tempo, que não tem a integração, eu queria só dar uma prévia para eles do novo layout de cores desse Gesta também, tá? Desse novo dashboard, né? A gente tem feito alguns anúncios ali de que a gente vai estar trocando, né, as cores do Gesta para poder se adequar às cores da Thomson Reuters ali, o laranja e cinza principalmente. Então, se não tiverem nenhuma dúvida aí, Silvânia, eu já posso estar dando essa palhinha também das novas cores para eles. Tem sim, até surgiu aqui umas 3 perguntas. Uma foi da Ana. Ela pergunta como funciona os feriados municipais no Gesta. Tá. Sei se teria... A questão de feriados no Gesta, ele não é direcionado por município ou por estado, né? O que a gente leva em consideração quando a gente cadastra um feriado dentro do Gesta é se o escritório que vai cadastrar esse feriado, ele vai estar atuando naquela data ou não, né? O porquê disso? Quando a gente cadastra um feriado dentro do Gesta, seja ele estadual, municipal ou federal, o Gesta ele não vai gerar tarefas para aquela data. Então, ou ele vai antecipar a data daquela tarefa, ou ele vai postergar a data daquela tarefa, sempre levando em consideração a configuração dela. Tá? Então, vocês podem cadastrar normalmente os feriados municipais, caso vocês queiram cadastrar dentro do Gesta, né? E não é um feriado municipal, eu sei que o meu escritório não vai abrir, não vai estar atuando naquela data, eu cadastro esse feriado. O Gesta ele não vai gerar tarefas para aquela data em específico, né? Então ele vai ou postergar ou antecipar aquela data da tarefa para vocês. Então vocês sabem que não vai ter nunca nada vencendo naquele dia, que o escritório pode ficar tranquilo ali, pegar folga, fechar tranquilo naquele dia, porque não vai ter nenhuma tarefa vencendo naquele prazo. Só dando continuidade aqui no questionamento da Ana, ela fala assim, porque isso influencia nas tarefas dos DARFs, um comentário dela. Ele deixa de validar o documento, mas depende de cada cidade de cliente. É uma continuação dela, sabe? Não temos hoje esse campo, certo? Se quiser que eu reformule a pergunta. Não, eu entendi sim, Silvânia. Esse campo de feriados específicos para os clientes a gente não tem, tá, pessoal? O campo de feriados hoje que a gente tem dentro do Gesta é voltado para o escritório realmente e não para os clientes, né? Não para essa entrega de prazos dos clientes. Nesse caso, pode ser uma solicitação de melhoria interessante para a gente estar avaliando se faz sentido e qual a melhor forma de estar fazendo dentro do Gesta. Tá. Sabe dizer, Felipe, se tem algum treinamento mais completo do Gesta sobre essas atualizações? Sabe se dentro das nossas soluções, central de soluções, tem esse treinamento? Tem sim, dentro da central de soluções nós temos já alguns vídeos ali, algumas demonstrações de passo a passo do novo dashboard. Tá? Eu posso até te mandar depois o link. Se tu quiser me mandar o link aqui, daí eu já coloco o link aqui também para a pessoa, dela já vai acessar. Eu vou dar uma procuradinha aqui na outra página, eu já vejo se eu consigo achar ele. Uhum. Silvânia, desculpa interromper, é só para mencionar que a usuária Andréa ali, ela fez um questionamento importante, ela questionou se a parte esquerda, o lado esquerdo do dashboard, ele não busca as informações do filtro. Então, é importante responder a todos isso, né? Eu até coloquei ele no chat, mas para quem não... Pode abrir sua câmera também, Afonso. Tá bom, beleza. Não, é só explicando que a parte esquerda, ela busca informação sempre em geral e atualizada para o escritório. A parte direita é que fica com a função de buscar as informações filtradas ali em cima nos filtros, né? É basicamente isso, mas para que responda de forma geral a todos. Exatamente. Perfeito. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Tem uma pergunta aqui da Náshila, tá? Como o cliente Gesta, que ainda não utiliza domínio, devo me preocupar com essas mudanças de layout?
elas impactam de alguma forma o meu uso da ferramenta? Não, tá, Nátila? Hoje, as mudanças, principalmente de layout, ali, de identidade visual, elas não vão impactar em nenhuma funcionalidade que o Gesta possui. Tá? Eu vou até mostrar, aproveitando essa deixa, mostrar já uma prévia do novo dashboard, né, com as novas cores ali, e vocês vão identificar que ele é exatamente igual em questão de funcionalidades ao dashboard que a gente já lançou. Então, hoje, o dashboard aqui nesses tons de azul e branco, ele vai dar lugar para o novo dashboard, que ele está com essa versão aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Acho que já está aparecendo aí para todos. Então, a gente vai ter uma alteração de identidade visual, porém, essa alteração ela não vai influenciar em absolutamente nenhuma mudança de funcionalidade, tá, pessoal? Muito importante frisar isso. Nessa atualização, é somente a paleta de cores que está sendo alterada. Tá? Então, a gente vai trocar, né, aquela identidade visual que o Gesta possuía do azul e branco para as cores de cinza e laranja. Tá? Porém, as funcionalidades permanecem sendo as mesmas. A gente não vai fazer nenhuma troca por causa desse layout novo. Tá? Todas as melhorias que irão surgir aí para o novo dashboard, elas já irão surgir nessas novas cores, mas irão surgir tanto para quem tem só Gesta, quanto para quem tem o Gesta ali integrado, né, o Onview Processos. Tem um questionamento de início, quando você falou da visão do Dash, a André questionou, essa visão pode ser exportada? No momento, não. Tá? Essa é uma das evoluções que o dashboard deve ter aí já nos próximos meses, tá? Já nas próximas semanas ali, a gente já deve estar trazendo essa possibilidade de exportar esses dados, tanto principais aqui, quanto da tela de relatórios. Beleza. Você vai apresentar mais alguma coisa, Felipe? Não, só gostaria de pontuar ali para o pessoal, né, que agora está vendo já o novo layout de cores do Gesta. A gente realmente nós retiramos, né, aquelas cores azul e cinzas aqui do fundo, das telas principais, porém é importante salientar de que não alteramos as cores dos status de tarefas, até por uma questão de realmente a identidade dessas tarefas, né, elas estarem muito atreladas às cores. Então, o que é o status aberta continua sendo azul, o que é o status concluída continua sendo verde, em atraso vermelho, e com multas roxo, e assim sucessivamente. A gente não fez essas alterações. O que a gente mudou? A tonalidade dessas cores. Então, vocês vão identificar aqui, eu vou expandir um dos gráficos aqui para vocês. Vocês vão verificar que o azul ele ficou num tom mais forte, o verde também num tom mais escuro, mas nós não alteramos a identidade visual de cores dos status, somente a tonalidade deles para a tonalidade nova aqui do Gesta, né, com as cores ali da Thomson Reuters. Beleza. A gente não tem mais. Vai falar alguma coisa? Desculpa, não. Não. Eu ia falar que era mais isso, tá, Silvânia? Ia perguntar se a gente tem mais alguma dúvida, se o pessoal ali tem mais algum questionamento, né? Se eles ficaram. O que eles acharam desse novo dashboard, se eles gostaram, qual foram as primeiras impressões deles ali. Tem uma pergunta, a Náshila ainda pergunta, posso optar por permanecer no tom antigo, azul e branco? Não, pessoal, a troca de identidade ela vai ser geral, então tanto para clientes Gesta quanto para clientes Onview Processos, a mudança ela vai ser de maneira geral, né? Então, as cores aqui que a gente tinha anteriormente aqui de azul e branco, elas passarão para todos nessa nova visão de cinza e laranja realmente. Certo, acho que foram essas as perguntas. Eu vou pegar aqui para eu compartilhar o meu QR Code novamente. Não temos realmente mais nenhuma pergunta, não apareceu enquanto eu trocava aqui de tela. Acredito que vocês também já estão vendo a minha tela. Então, para você aí que tem interesse em contratar as soluções de domínio, né, fique à vontade para preencher o formulário, nós entraremos em contato. Como eu falei no início, você que está presente aqui nesse webinar vai ter um desconto especial, tá? Caso você venha fechar, contratar nossas soluções. Então, fique à vontade aí para preencher o nosso formulário.
mais uma vez, né, então eu agradeço aqui a participação de todos vocês que ficaram conectados conosco até esse momento. O Felipe Brandão, pela disponibilidade, está aqui apresentando esse novo Dash para todos os usuários, né, do Gesta. O Afonso também, que deu o suporte para a gente nas perguntas. Muito obrigada a todos. Felipe e Afonso, caso vocês queiram também fazer suas considerações finais, eu passo a palavra aí para vocês. Ótimo. Não, só agradecer a presença de todos, né? Eu vi que manteve um público ali desde o começo até o final do webinar, isso é muito bom, ver que eles estão interessados. Salientar de que esse novo dashboard, ele foi feito colhendo feedbacks exatamente dos nossos clientes, né? Por isso que a gente criou esse novo dashboard. E a gente está sempre aberto, a gente do time de produtos, a ouvir os clientes, né? Então, se eles tiverem sugestões, se eles tiverem opiniões ali sobre o dashboard, algo que precisa melhorar, algo que pode melhorar, né? Alguma função que a gente ainda não lançou, mas que a gente pode lançar para poder estar ajudando eles. É muito bem-vindo essas sugestões, exatamente para a gente estar evoluindo e crescendo o Gesta cada dia mais. Eu vou falar um pouquinho, Silvânia, também. Aproveitar também já nas considerações finais, indicar que a Ana Kelly, ela fez um questionamento, por último, que se o Gesta e o ONV Processo são os mesmos. Sim, teve uma alteração na nomenclatura, mas o produto acaba sendo o mesmo. E, além disso, agradecer a todos que participaram, em especial aos que participaram no chat, para eu ir podendo auxiliar. E é basicamente isso. Muito obrigado. Tá Último certo. ponto sobre essa pergunta, Silvânia, só. Os dois sistemas eles continuam sendo iguais, ONV Processos e Gesta, com a diferença de que quem é ONV Processos tem a integração com as soluções domínio, né? Então, ali ele vai ter todas as integrações com o ONV, a conclusão de tarefas de forma automática pelo contábil. Então, quem tem a integração, ele vai possuir algumas vantagens realmente devido à integração. Mas as funcionalidades do Gesta e do ONV Processos em questão de sistema, né, tirando a integração de lado, são as mesmas. É isso aí. Então, aproveitando a fala, amanhã nós vamos ter um outro encontro, um outro webinar, falando sobre o ONV Processos, né, que é o mesmo, o Gesta, mesmo Dash, só que a gente vai falar do Dash de gestão para a sua empresa empresa contábil. Então, quem tiver também interesse, amanhã pode fazer a sua inscrição e participar aí conosco novamente. Então, novamente, obrigada, né, Felipe? Obrigada, Afonso, e a todos que esteve presente conosco até esse momento aqui, esse final de webinar. Muito obrigada e até o próximo encontro, pessoal. Até mais. Silvânia, até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.